Seja muito bem-vindo ao nosso palco. E conte um pouco pra gente aí do que vocês montaram. Parece que vocês montaram um roadmap aí das APIs para gerir todas essas APIs usadas para ajudar o dia a dia do time de arquitetura e desenvolvimento. O palco é todo de vocês. Por favor, Michael e Torquato, fiquem à vontade. Muito boa tarde, pessoal. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Agradecer aí o convite da Sensidia, né, parceirona de longa data da Localiza, está aí participando junto com a gente da nossa transformação digital. O assunto que o pessoal me sugeriu trazer hoje foi um desafio bem grande, sabe? Ele pega um pouco de técnico, ele pega um pouco de negócio. E aí eu trouxe para vocês esse título aí, quase que um título de TikTok, né? 6 passos para uma gestão de sucesso de um roadmap de APIs. Então, vou falar um pouco do que a gente está fazendo na Localiza. Primeiramente, muito prazer, meu nome é Michael Costa, sou arquiteto de soluções, já trabalho com desenvolvimento de software há 21 anos e estou aí junto com a grande turma aí, mandar um abração para os arquitetos da Localiza, só gente fera. A gente está aí acelerando a transformação digital no Localiza Labs. Deixo aí embaixo meus contatos para quem quiser bater um papo depois, seja pela palestra ou tecnologia em geral, tá aí meus dados. Um pouquinho da Localiza, né? Eu acredito que todos vocês conhecem a Localiza, essa empresa maravilhosa. É uma empresa mineira, né? Ela é líder no segmento da América Latina. Atualmente, ela é a 24ª marca mais valiosa do Brasil pela Interbrand, né, que é uma entidade que faz pesquisas de valor de marca. Estamos hoje com 620 agências de aluguel no Brasil, Argentina, Colômbia, Equador e Paraguai. Estamos com 127 lojas de seminovos, carros de confiança. Quem estiver querendo comprar carro aí, o mercado está faltando, mas a gente tem, pode ir lá. 289 mil carros na frota, é muita coisa, né? É a maior frota de locação do Brasil. Estamos com mais de 12 mil colaboradores e contamos com quase 13 milhões de clientes. Não é pouca coisa não, é muita coisa. Então, deixa eu trazer para vocês um pouquinho do nosso case. Bom, de que a gente vai falar hoje? API Economy já é algo que já está no vocabulário de CEOs há muito tempo, né? Todo produto que a gente pensa, né, quando um CEO junta com a pessoa estratégico, fala-se muito de APIs, né, de como que a gente cria sinergia, como que a gente abre possibilidades de estender o meu negócio a outras companhias e todo mundo junto ali participando um pouquinho e gerando valor. E isso acabou, obviamente, trazendo um boom de APIs nos ecossistemas. Se um CEO fala sobre APIs, imagine então qual que é o fardo de um time de tecnologia ter que gerenciar todo um ecossistema, já que tudo é API, né? A gente fala de API first, fala de microserviços, etc. Realmente é uma responsabilidade muito grande. Mas e aí, como que a gente faz para cuidar desses ativos, né? Eu vou trazer um pouquinho para vocês o que a gente tem experimentado, tem dado bastante certo. A primeira dica é o seguinte: conheça bem o seu negócio. Eu trago como uma proposta aqui uma modelagem chamada Business Capability Mapping, que é basicamente mesmo um mapeamento das capabilities de negócio da sua empresa. Elas são muito úteis para quê? Para a gente primeiro entender o que a empresa faz, para a gente poder mapear quais são os planos para o futuro, né, que a companhia tem, eliminar o que já não faz mais sentido, né? O boom de APIs tem essa característica: a gente cria, chega no momento a gente faz experiência, né, e eventualmente pode jogar fora. Além de ter a questão do custo monetário, né, geralmente estruturas de cloud, né, tem o custo de engenharia também, né, manter toda essa parafernália de APIs, sendo que não estão em uso. E também para identificar quais as capabilities mais importantes para a operação da empresa, além de riscos em potenciais, né? Quando a gente fala de API, geralmente a gente está falando do mundo para fora, né? Com o advento, então, do trabalho remoto, né, principalmente após a pandemia, a gente vê cada dia empresas sofrendo ataques aí, né? E isso vai muito ao encontro dessa questão, né? Mais para frente a gente vai falar sobre o que a gente faz para mitigar essas coisas, mas cada vez mais a gente está mais exposto, né? Então, esse modelo é interessante até para isso, para saber quais são os riscos potenciais. Como que a gente monta um Business Capability Mapping, né? Existem duas ferramentas que eu trouxe, existem várias naturalmente, mas eu trouxe duas aqui como referência. Uma que é bastante conhecida aí dos arquitetos mais raiz, né? Os que já estão há mais tempo aí, com os cabelos brancos igual eu, que é o Archimate, né? O Archimate, ele é bastante utilizado para isso, e tem uns novos também agora. Esse da direita aí é o Lean9, né? É uma ferramenta bem legal que está surgindo aí. Inclusive, tem bastante material no site deles sobre Business Capability Mapping, para quem tiver mais curiosidade e quiser aprofundar. Mas, basicamente, é um diagrama
onde eu vou pegar as camadas de experiência da minha empresa, né? Quais são as camadas core, quais são as camadas de operação, as camadas estratégicas de experiência, né? E aí eu posso montar esse diagrama, ele pode ser tanto de uma visão top-down, onde a gente parte dos objetivos da companhia e a gente desce até como que a gente pode atingi-los, ou de uma forma mais tradicional, que é o que a gente está acostumado, né? A gente tem aquela questão da lei de Conway, dos silos e tal. A gente pode começar bottom-up também, partindo de departamentos, processos e pessoas. Então, um exemplo aqui, por exemplo, a gente tem aqui as capabilities de suportantes, né, da operação. Então, eu tenho lá desenvolvimento organizacional, recursos humanos, gestão do escritório, etc. E aí eu vou subindo, né? Qual que é a próxima camada, né? Uma camada de operações. Eu tenho lá asset management, money management e etc. E vou quebrando em pequenos processos que naturalmente seriam seus domínios, né? A gente que é arquiteto está bastante habituado a falar em domain-driven design, né? Quebrar contexto de domínio e etc. A gente usa isso muito na hora de modelar microserviço. Basicamente é mais ou menos isso aqui, né? No exemplo de cá, do Lean9, né? Por exemplo, Enterprise Support, eu tenho aqui Content Sharing, Contract Management e etc. Né? São as áreas da sua companhia numa abordagem bottom-up. Em seguida, a gente precisa o quê? Mapear quais são as APIs existentes ou planejadas, né? Baseado no conhecimento do negócio. Então, a gente fez aquele exercício de Business Capability Management. É muito importante trazer pessoas de negócio, pessoas estratégicas para fazer aquele mapeamento. E aí, a partir dele, a gente começa, de fato, a ter insumo para nosso trabalho técnico. O primeiro seria o quê? Eu vou relacionar quais são as APIs aos processos de negócio das capabilities. Então, eu tenho lá minha capability lá de vendas, né? Quais são as APIs que eu tenho ou que estão no meu roadmap para esse domínio de vendas? Em seguida, o que eu faço? Eu vou classificar qual que é a sensibilidade, qual que é a criticidade, qual que é a exposição daquela API, dentre outros fatores, para a gente poder, de fato, conseguir mapear os riscos dos dados que vão ser trafegados, tanto trafegado para dentro quanto trafegado para fora. E aí, por último, a gente consegue ter a oportunidade de definir o ciclo de vida de cada API. Né? Aí tem uma sugestão, né, até da bibliografia lá do Lean9, né? Eles sugerem essas características, né? Plan, que é as APIs que estão em planejamento mesmo, que a gente sabe que vai construir para atingir algum objetivo estratégico da companhia. Phase-in, que são as APIs que já estão em fase de construção. Active são aquelas que já estão em produção, já estão trazendo resultado para você. Phase-out são as APIs que você sabe que elas já estão ficando depreciadas, está chegando o momento de aposentá-las. E end of life são realmente aquelas que já perderam suporte, o produto já se esgotou, ou vai sair um produto novo, uma versão nova, e de fato a gente precisa aposentá-la. E aí entra a questão toda da governança, né? Se é uma API que está em uso, eu tenho que criar mecanismos que eu consiga avaliar quem está utilizando, criar um planejamento de quando eu vou fazer o desligamento daquela API e dar estímulos, né, e suporte para que meus clientes, consumidores, possam fazer a migração para um produto, ou mesmo se é um encerramento de serviço, informá-los da condição específica. E aí, a partir dessa definição do ciclo de vida de cada uma, a gente tem capacidade de poder identificar as iniciativas que requerem mais atenção, orçamento ou mesmo os skills técnicas. Em seguida, a gente precisa cuidar do ecossistema. Trago aí o termo, aí, pegando carona no último filme do Homem-Aranha, né? Multiverso, né? Está lá no cinema, na ficção, mas também acontece na nossa vida técnica. A gente precisa muito... Quem nunca viu duas APIs para o mesmo domínio de negócio? Né? Então, a gente precisa cuidar para evitar essa sobreposição de APIs, principalmente nas camadas core. Por exemplo, eu tenho um domínio de clientes, e na minha empresa tem departamento de clientes pessoa física e cliente pessoa jurídica. Naturalmente, né, pensando nos silos, pode ser que o time responsável por pessoa jurídica vai criar uma API e o time responsável por pessoa física vai criar outra API. E essa segregação pode trazer problemas e, ao longo prazo, quando sua companhia chegar num estágio de maturidade, de crescimento, de volume, isso pode, de fato, trazer problemas sérios para você. E assim a gente tem que evitar APIs com dois donos. Tem até aquela frase muito comum, né, que vocês devem conhecer, né, que um cachorro de dois donos, o que acontece? Ou ele vai morrer de fome, ou ele vai comer muito, até engordar e possivelmente virar óbito. E, além disso, no papel principalmente do arquiteto, né, a gente precisa estar envolvido nas iniciativas importantes.
Se eu sei que tem um projeto de reformulação, por exemplo, do meu domínio de clientes, eu tenho que estar a par disso, eu tenho que conversar com as pessoas, é gastar sapato mesmo. Conversar com todos os times, entender o que está surgindo de necessidades, de frentes, para de fato falar assim, cara, isso aí que você está criando já existe num time tal, vamos bater um papo com o pessoal para ver se a gente pode unir forças, criar um serviço canônico. O próximo seria o quê? Variações. Experiências diferentes de um mesmo core, elas não precisam de APIs diferentes, né? Se a gente tiver, por exemplo, eu tenho venda online, né? A gente fala do mundo totalmente digital, né? O cliente, a gente diz que tem cliente que gostaria, por exemplo, de comprar um carro numa experiência 100% digital, né? Ele não quer sair de casa, ele quer, com alguns cliques ali, pesquisar um produto, né? Preencher os dados dele, fazer o pagamento, assinar contrato, que seja, e boa. Outros clientes não, outros clientes já preferem um atendimento mais humanizado, vai lá na loja, conversa com o consultor de vendas, né? Que vai conduzir todo o processo, cada cliente da sua característica, mas experiências diferentes não quer dizer que a gente precisa de APIs diferentes, né? O core business seu tem que ser o mesmo, para a gente evitar fragmentação, evitar sobreposição e evitar também exposição, né? Imagina se você descobre uma vulnerabilidade ou alguma mudança crítica, tem que sair mudando em vários lugares, né? Não é legal. E aí, esse tipo de experiência diferente, a gente pode customizar o quê? Através de BFFs, né? Os famosos backends for frontends. Que isso, eu gostei de frisar, né? Quando a gente fala de BFF, muita gente pensa, vou criar um microserviço que é um BFF. Não necessariamente, a gente pode fazer isso dessa forma, ou a gente pode atingir esse objetivo utilizando também uma plataforma, né, de API Management, onde ela vai fazer aquela fachada para você e eventuais operações de agregação, de qual endpoint que eu vou chamar, deixa para a plataforma fazer. E o outro que é a questão da dependência, né? APIs, elas são montáveis como Lego, e é assim que deve ser. Foi feito, de fato, para encaixar as pecinhas, né, serem intercambiáveis, respeitando os contratos, e a gente alcançar objetivos maiores com vários serviços. Mas a gente precisa ter cuidado para não criar fragilidade nos contextos segregados. Se eu tenho, por exemplo, uma API de cliente, e ela depende de informações, por exemplo, de informações bancárias, então, quer dizer o quê? Que para eu ter sucesso na minha jornada, são dois serviços que existe a dependência. Então, se um serviço estiver fora do ar, eu impacto no outro. Quando a gente fala, por exemplo, de SLA, SLO, né, e etc., a gente fala lá dos dígitos, né, dos 5 novos, 4 novos, e etc. Cada serviço que você tiver plugado no seu ali vai ter um grande fator de complexidade na hora de você montar a sua estratégia de quantos novos você vai ter de resiliência. E pior ainda, se esses produtos, essas APIs, estiverem com times diferentes, aí é mais complicado ainda, porque tem aquela questão de cada um vai puxar a brasa para sua sardinha, né? Você tem que entregar uma feature nova para o cliente, onde ele possa administrar as formas de pagamento. Só que essa API não é do seu time, essa API é de um time lá de financeiro, né? Onde tem as informações de pagamento. Se as duas coisas precisam mudar juntos, aí entra aquela questão até do domain-driven design, né? De repente, elas precisam estar no mesmo contexto, né? Um contexto de domínio, ele carrega peças que precisam mudar juntas, né? Não faz sentido eu ter um microserviço A e um B, sendo que toda vez que eu preciso fazer deploy de uma funcionalidade, eu tenho que fazer deploy dos dois. Se eu tenho que fazer deploy dos dois, não deveria ser dois microserviços. Claro que tem as questões de escala, né? Aí é bem mesmo arquitetura de software e solução junto, mas a gente precisa ficar de olho nisso, né? A fragilidade não é algo legal, principalmente nos serviços core. Em seguida, APIs internas e APIs externas, né? A gente tem iniciativas que são para produtos internos e as iniciativas que são para clientes mesmo, nosso cliente que está fora da companhia ou mesmo fornecedores, parceiros. Elas precisam de foco e cuidados diferentes, cada uma tem a sua particularidade. Quando a gente fala, por exemplo, de documentação, se é uma API para uso interno, de repente basta uma wiki interna lá, ou mesmo um Swagger, descrevendo as operações, etc. Mas se é uma API que vai ser usada por um parceiro, por um cliente externo, é muito interessante que a gente faça uma documentação bem detalhada, tem um portal do desenvolvedor. E outra coisa também, utilização de padrões abertos, populares, versus protocolos específicos. Quando a gente fala de uma API pública, é muito interessante que a gente use padrões como o OpenAPI, padrões que qualquer tipo de dispositivo, a gente fala muito de IoT hoje em dia, né? REST é um protocolo que qualquer tipo de dispositivo, qualquer linguagem consegue trabalhar. Mas, de repente, numa iniciativa de um produto interno, você já vai precisar de um protocolo específico. Eu tenho, por exemplo, estou criando um broker, eu preciso de uma velocidade muito grande entre os meus microserviços. Eu posso usar um gRPC, por exemplo,
que aí eu vou diminuir um pouco da latência que o REST vai agregar, né? Ou outro tipo de conexão, né? E outra coisa, nem toda API tem que ser pública. E o que tem que ser público nem sempre precisa expor todas as informações. É muito interessante que você tenha uma topologia muito bem definida de o que está exposto para fora, principalmente falando agora dessas questões de ataque, né, ciberataque, né, pandemia e etc. E o que não vai ser exposto para fora. E também, agora, muito principalmente com a questão da LGPD, né, quais informações que eu vou expor? Eu não preciso expor tudo. De repente, eu tenho uma API de cliente que ela tem lá o nome. Vou colocar um exemplo melhor. Vamos supor um exemplo da Localiza. Tem uma API que mostra todas as agências da Localiza. O que eu preciso expor para um parceiro, né, para um fornecedor, para um cliente consumir? O endereço da agência, qual que é o horário de funcionamento, né, a cidade, telefone, etc. Mas eu não preciso expor, por exemplo, quem que é a pessoa que é o gerente daquela localidade. Ou mesmo informações fiscais e etc. Eu não preciso expor isso. E a gente sabe que quando a gente modela uma API, às vezes vem lá no JSON lá do resultado, vem todas as informações. Então, assim, é interessante que você faça isso, seja no seu BFF, se ele for um back-end mesmo, ou se for no seu API Gateway, ou ofuscar, né, remover de fato os atributos que não faz sentido serem expostos publicamente. Às vezes, menos é mais. Quando a gente fala de operação, né, estou lá na fase de construção mesmo das minhas APIs. A gente pode utilizar arquiteturas de microserviço, que eu já não vou nem falar que está em voga, já é o novo normal, né? O novo padrão é construir microserviços. Ou serverless, né? Que é algo que veio mais novo aí, com a proposta de diminuir o custo, pagar por microsegundos de operação, né? De CPU e memória. Né? Mas a gente deve usar isso com disciplina, né? De novo o exemplo lá do Lego. Como eu disse, o contexto ele deve ser definido pelos itens que mudam junto. Então, é muito mais fácil a gente construir, ele vai crescendo, e aí, de repente, eu descubro, olha, esse pedaço aqui ele tem uma necessidade de escala diferente, seja escala computacional ou mesmo escala de engenharia, né? Eu preciso ter dois times trabalhando, porque um time só não dá, né? Levando em consideração aquela questão dos times ágeis, né? Two pizza team, né? Que eu vou ter pessoas suficientes, que duas pizzas sejam suficientes para alimentá-las, né? Então, meu produto cresceu tanto que eu preciso colocar mais engenheiros trabalhando na minha API, né? Beleza, aí pode ser o fato de você pegar o seu produto, revisitar o modelo de domínio dele e ver o que a gente pode quebrar. Porque quebrar é muito mais fácil que juntar. Muitas empresas, quando vão desenvolver APIs, caem nessa armadilha, né, de pensar bem no micro, quebrar a menor peça possível, e aí lá na frente descobre problemas de performance, problemas de engenharia e etc. Então a dica é essa. Martin Fowler, inclusive, Uncle Bob, todos eles falam isso nas referências dele, que é mais fácil você quebrar do que juntar depois. Uma outra pergunta que sempre aparece: Service Mesh ou API Manager? Não tem resposta simples, sabe? É muito mais complicado que isso. Mas se fosse assim, o repórter parou na rua lá e te perguntou: Service Mesh ou API Manager? Talvez a resposta fácil seria o quê? O primeiro, né, o Service Mesh, ele tem um fit excelente quando a gente fala de Cloud Native para uso interno. Então, você tem lá, por exemplo, um Kubernetes da vida lá, você tem N microserviços, naturalmente a gente tem muito mais APIs de uso interno do que externo. E aí a gente pode colocar alguns componentes, como Service Mesh, Sidecar, esses padrões todos, para uso interno. Mas quando a gente fala de APIs públicas, é quase obrigatório que você utilize um API Gateway ou um API Manager. Por quê? Ele vai trazer N métricas, por exemplo, se você tem uma estratégia de monetização, de controlar tiers, por exemplo, minha API, ela, até 1.000 usos por dia é free, ou um tipo de parceiro Gold, ele tem 500 chamadas por minuto, ou um parceiro Enterprise Unlimited. Como que a gente tira esses indicadores? Através de uma plataforma. Dá para fazer com Service Mesh? Provavelmente dá, mas você vai gastar o quê? Pode até ter open source, mas você vai gastar muito tempo de engenharia para poder fazer todo esse levantamento, né, montar sua stack, colocar tudo funcionando e talvez o resultado não vai ser legal. Então, invista seu tempo no seu negócio e não de tentar reinventar a roda. Né? Então, para APIs públicas, são N componentes que fazem com que o API Manager seja praticamente obrigatório. E os legados, né? O Torquato até falou, ele usou exatamente a frase que eu gosto de falar, que os nossos legados, né, geralmente as pessoas renegam os legados, mas é graças a eles
que a gente está aqui. Né? Toda empresa começou um dia lá atrás, Localiza tem mais de 40 anos, tem APIs que eu, há 15 anos atrás, mexi, e agora na figura de arquiteto vocês voltaram contra mim. Estou cheio de desafios de escala para resolver, com o chapéu de arquiteto, mas está lá os legados, né? Eles nos trouxeram até aqui, são importantes. O que a gente faz com esses caras, né? A gente sabe que o mundo está cada vez mais rápido, né? Soluções cada vez mais para ontem, e a gente fica naquela, eu vou investir o tempo de engenharia para criar uma coisa nova ou para modernizar uma coisa antiga? Modernizar sempre é bom, mas às vezes, quando a gente fala de time to market, a gente não tem tempo, né, de evoluir os legados. Então, a gente pode usar estratégias de anti-corruption layer, né, que é um padrão arquitetural, onde eu já crio, por exemplo, uma experiência REST, uma interface REST, né, que é o que o mercado utiliza, né, um padrão aberto. Só que por debaixo dos panos ali, debaixo do capô, o que acontece, né? Tem uma ligação ali no meu API Gateway, por exemplo, chamando um legado. Então, isso acaba dando fôlego, né? Ou mesmo vida nova a alguns serviços antigos. Você tem toda uma iniciativa nova, aproveitando coisas dos seus legados que o trouxe até aqui, e aos poucos você vai fazendo a desidratação do seu legado. O seu sistema novo vai crescendo e ele vai sufocando o seu legado até um dia você ter só sistema novo. Então a gente consegue ter tempo de entregar coisas que geram valor e aos poucos a gente vai matando os nossos legados, vai estrangulando. Só que qual que é o ponto de atenção aqui? Né? A gente tem que ter cuidado com possíveis gargalos que a gente pode transferir do nosso legado para as experiências core business. Se você tem lá, por exemplo, uma API legada que ela responde em 5 segundos, 5 segundos pode ser aquele tempo que vai destruir a sua experiência percebida, né? Quando a gente fala, por exemplo, de APDEX, né? Igual o João Vitor falou. A APDEX é extremamente sensível a experiências legadas. Então, de repente, você precisa fazer essa avaliação, né? A gente tem uma oportunidade de criar uma camada anticorrupção para que uma experiência nova utilize de uma experiência antiga. Mas vamos fazer um assessment, vamos ver se ela está apta para isso, e se não estiver apta, se existe algum movimento, alguma ação da engenharia que a gente possa tirar partes dela, melhorar, criar partes assíncronas que seja, para que a gente possa, de fato, utilizar o legado sem que ele interfira nas experiências, principalmente core business. O próximo passo é a questão das métricas, né? Já pegando até o gancho dos legados. Né? Métrica tem aquela frase, né? Você não controla o que você não gerencia, ou você não gerencia o que você não controla. A gente precisa ter métrica de tudo. Eu separei em duas classificações aqui, que são as mais importantes do meu ponto de vista, que é o que a gente tem usado bastante no Localiza, que é a questão da experiência e engajamento, que é o ponto de vista de qualidade percebida pelo nosso cliente. Né? Então, o que eu vou levar em consideração? Os incidentes que são registrados, né? Você tem lá uma ferramenta, né, de IT, o que seja, que registra os incidentes, ou mesmo uma ferramenta de ticket mesmo, né? Então, você tem que ficar de olho nisso, né? Gerenciar se está aumentando, classificar quais são os tipos mais recorrentes, etc. Métricas de SLA, né? Eu tenho um nível de qualidade acordado. Como que está esse nível? Ele tá bem. A gente parte do SLO, né? Que é o Service Level Objective. Então, eu tenho o meu SLO, que é o meu objetivo. E aí eu começo a medir o meu SLA, que é o agreement, né? O que eu acordei de fato com o cliente. Eu estou próximo um do outro, o SLA está próximo do SLO, está melhorando, está piorando, eu tenho que ficar de olho nisso, né? Seja numa plataforma de API Gateway, seja numa plataforma de APM que você tenha, mas é importante que a gente fique de olho nesses números. Especialmente se for uma API pública, né? A gente pode ter um produto excelente, mas se a gente não tiver de olho em o que o cliente está trazendo, o que ele está reclamando, o que ele está pedindo, né? Desejos, você corre o risco de o concorrente oferecer uma experiência melhor e você tendo um produto melhor, mas tem uma experiência pior, acaba perdendo para a concorrência. E uma outra coisa muito importante também, que é o ritmo de adoção e abandono. Ritmo de adoção por quê? Para eu entender se meu ecossistema, se ele aguenta a volumetria dos clientes que estão chegando. Hoje em dia a gente tem muita questão de computação elástica, né, e tal,
Mas é importante, porque mesmo computação elástica, geralmente você coloca limites, né? Ah, eu tenho no mínimo 2 instâncias, posso chegar até 4. Então tem que ficar de olho, cria um dashboard mesmo da taxa de adoção, né? Acompanhe como está a utilização do seu API. E não menos importante, a taxa de abandono. Por que que dia após dia, minha API, principalmente as públicas, né? Elas estão caindo em desuso, eu estou perdendo clientes. Será que é os incidentes que eu não estou olhando? Será que o tempo de resposta não está legal? A experiência está ruim? Ou, por exemplo, eu não tenho um portal do desenvolvedor que dá o suporte necessário para que meus clientes, fornecedores e parceiros possam, de fato, alcançar os objetivos dele. E os desejos dos clientes, né? Os clientes mandam necessidades. Ah, eu gostaria de ter uma funcionalidade onde eu pudesse também fazer um upload das multas que eu tenho que indicar em infrator no Detran, por exemplo. Então, faz parte da sua estratégia de API. E agora, olhando do lado de dentro de casa, né? Métricas de DevOps. Eu trago uma sugestão do Dora, não sei se vocês conhecem. O Dora é um instituto muito fomentado pelo Google, que chama DevOps Research and Assessment. Ele basicamente, se você quiser, você paga, né? E eles fazem todo um assessment de DevOps para você. Mas tem muito material lá que você faz por conta própria. Localiza, por exemplo, a gente não pagou ninguém, a gente está fazendo por conta própria e está trazendo super resultados. Mas para que serve o Dora, né? O Dora ele serve como um balizador de maturidade DevOps dos times. Ele vai trazer para a gente praticamente duas visões, que é performance e estabilidade. E aí tem aqui essa imagem do quadrante do Dora. O que a gente avalia? Frequência de deploys, né? E ele vai trazer uma métrica para você, né? Eu faço deploys a cada 30 dias, a cada 10 minutos, que seja. Qual que é o lead time for changes, né? Quanto tempo que eu gasto para executar uma mudança? Quanto menos, melhor, né? Quanto mais automatizada for a sua pipeline, melhor vai ser isso. Claro que tem aquelas questões, por exemplo, a gente fala do bimodal, né? Do Gartner lá. Se você tem APIs de iniciativas de tecnologia, modernização, inovação, você vai ter menos criticidades, né, para controlar, né? O cliente ele aceita que aconteçam alguns problemas, etc. Mas quando a gente fala de sistema de registro, que é, por exemplo, o seu financeiro, o seu SAP, o seu core business mesmo, você vai ter indicadores mais rígidos, né? Então você vai ter talvez um comitê de mudança, etc. E esses números vão mudar. O quadrante ele tem essa característica de quando a gente fala do modo A, do modo B, do bimodal, eles vão trazer indicadores diferentes e não tem como a gente falar assim, o seu está pior do que esse, tem que analisar o contexto. E quando a gente fala de estabilidade, tempo para restauração, né? A gente tem lá MTTR, né? Tempo que você gasta para restaurar, quando você tem um incidente crítico, quanto tempo volta para restaurar. Então, ele vai te dar esse indicador também, né? Se eu tive um problema em disponibilidade no serviço, quanto tempo eu voltei, qual que é o meu downtime. E a taxa de falha, a cada X deploys que eu faço, quantos deles eu preciso fazer rollback por causa de algum problema. Aí, o que acontece, né? Diante dessas 4 métricas, né, de frequência de deploy, lead time para mudança, o tempo para restaurar os serviços e a sua taxa de falha, a gente tem esse quadro, que é o Software Delivery and Operational Performance, que é basicamente, comparado ao mercado, como você está classificado de acordo com o seu quadrante do Dora. E aí eles levam alguns números, né, específicos, né? Isso é muito legal você entrar lá no site do Dora, buscar essa documentação para você fazer um self-assessment, que aí você vai entender assim, comparado com o mercado, eu estou no time de elite, que praticamente assim toda necessidade que a nossa área de negócio pede e a gente desenvolve é sobre demanda o deploy. Então, eu acabei de finalizar, né, o Continuous Delivery, Continuous Deployment, né? O time acabou de desenvolver, passou bateria de teste, automação, pum, já está em produção. Então, sim, você é um time de elite. E aí tem, por exemplo, lead time for change. Eu gasto menos de 1 hora para poder executar uma mudança. Tempo de restaurar, eu gasto menos que 1 hora também para restaurar um serviço que ficou indisponível. E a minha taxa de falha está entre 0 a 15%. Então, até 15% de todos os deploys que eu faço, somente 15% apresentou algum problema. E aí vai seguindo as classificações, né? À medida que você vai tendo indicadores menos performáticos, você cai na característica high, medium ou low.
e aí você consegue, né? A partir do momento que você mede, você gerencia. A quinta dica é estratégias de segurança, né? Voltando a bater na tecla da pandemia, da LGPD, né? A gente precisa ter estratégias de autenticação e autorização, né? O IAM, Identity Access Management. O último, né? A autorização, está cada vez mais importante após a LGPD e pandemia. Por que a autorização? A autenticação é simplesmente, você pode ou não pode acessar a API. Beleza. Se você tiver um credencial que tem acesso, acessou. Se não, vai tomar um forbidden lá. Mas e a autorização? Onde que a autorização entra nessa? O que eu posso gravar, ou qual dado eu posso ver? De repente, eu tenho uma credencial de usuário do suporte da companhia. Esse usuário ele só vai ter informações básicas de um cliente, né? Qual que é o nome dele, talvez qual que é o telefone, mas tem dados que são mais sensíveis que ele não vai ter. E isso que seria o quê? Roles, né? Quando a gente fala daquele modelo RBAC, né? Role Access Based Control. O que você pode ou não fazer? Você precisa preparar a sua API para isso. Para que você passe, por exemplo, um token de autorização e aquele token carregue quais são as claims que você tem acesso. Ah, você tem acesso a gravar, você tem acesso a ler, ou você tem acesso a gravar especificamente dados sensíveis, ou não, você tem acesso a ler dados sensíveis. Tudo isso a gente tem que estar em dia. A gente está vendo aí todo dia vazamento de informações e tal. A gente nunca sabe se amanhã a gente vai ser a próxima empresa a ser atacada, né, e ter vazamento de dados, né? Hoje em dia isso está muito crítico. Tracing e audit. A gente também precisa saber como que a gente vai relacionar e reproduzir os passos dos clientes, no caso aqui o cliente da sua API, né, o usuário da sua API, no caso de um troubleshoot. O seu usuário, chegou um ticket lá, o usuário relata que quando ele faz uma chamada, passando um dado específico, acontece um erro. Eu consigo reproduzir isso? Eu tenho logs e traces suficientes para isso? E também a auditoria, né? Chegou um incidente e o jurídico falou assim, olha, eu preciso saber quem foi que aprovou essa venda, que ela está com desconto que é totalmente fora do normal. Ou então, eu preciso saber quem foi que acessou o dado do cliente João, porque o cliente reclamou que houve um vazamento de informações e eu preciso saber quem foi que consumiu a informação desse cliente. A sua API está pronta para isso? A gente pode fazer isso dentro do seu código? Pode, mas usar uma ferramenta é muito melhor. Né? De novo aquela, né? Gaste seu tempo para melhorar o seu produto, não para criar produtos que já existam. E outro, o que a gente precisa guardar para fins de compliance? Algumas informações a gente tem lá 5 anos que eu preciso guardar. Né? Eu preciso pensar nisso tudo também, nas minhas estratégias de segurança, se eu quero ter um roadmap bem sucedido da minha API. E por fim, o que acontece? Tem todas essas coisas que eu sugeri, né? Só que a gente sabe que cada empresa tem a sua realidade. Tem empresas muito grandes que têm bala na agulha, tem time, tem apetite, né, para fazer essas coisas. Tem empresas grandes que não estão nesse momento, que até têm dinheiro, mas às vezes são um transatlântico, que é difícil, todo movimento que você faz lá no timão, o navio leva aquele tempo todo para virar. Tem outras que não, tem outras que estão começando, então já pode começar da forma certa, ou está começando e agora está correndo para entregar, mas lá na frente tem. Então, assim, monte o seu playbook. O playbook é basicamente o livro tático, né? Você tem lá no futebol, lá, o técnico, ele vai montar um playbook, né? O que cada pessoa vai fazer, qual estratégia que ele vai usar e tal. E aqui, até citar, né? A Sensidia, inclusive, tem a questão do playbook, né? Eu acho que o Torqueto ele vai comentar um pouco sobre isso. Então, assim, monte o seu playbook de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua maturidade, né? Com as dicas que eu dei. E a partir daí, qualquer iniciativa que surgir, execute o seu playbook. É melhor a gente percorrer um caminho que alguém já desbravou do que cada iniciativa, né, um time ter que fazer por conta própria. Então, é interessante que a sua empresa tenha um playbook e que ele seja colaborativo pelo máximo possível de pessoas. E não só pessoas técnicas, mas pessoas de estratégia, pessoas gestoras também. E a última dica é gaste sapato ou videochamadas, né? Agora que o teletrabalho veio para ficar. E entenda o que está chegando na via estratégica, né? O que está chegando lá que a gente precisa desenvolver, né? Os objetivos que a gente precisa alcançar. E principalmente acompanhar o que está saindo lá na via técnica. Então, a companhia tem uma estratégia de fazer uma coisa A,
Você foi lá, conversou, montou todo o planejamento, usou o playbook e tudo, mas se você abandonar e deixar aquilo ad hoc, pode ser que lá na frente, no técnico, né, na hora que a gente estiver saindo o produto, não tem nada do que você precisava se preocupar, todo o seu playbook não valeu de nada. E aí uma frase cunhada por mim mesmo agora, somente floresce o jardim que é cuidado. Vai ter erva daninha, você precisa estar todo dia lá, você precisa colocar lá pesticida, nutrientes e etc. Então, assim, gasta sapato, gasta conversa, acompanha, e aí, por fim, você vai, de fato, alcançar o sucesso da sua estratégia. Aí, Michael, primeiro, obrigado pela apresentação. Fica aí mais um pouquinho que a gente fala com você ainda. Sim, claro, a apresentação do Michael super completa. A única coisa que a gente vai colocar da Sensidia aqui no final, igual o Michael já puxou o gancho para mim, playbook, a gente está falando aí, claro, a Sensidia já é um parceiro nosso de longa data, é um dos melhores parceiros que a gente tem. A gente está falando aí de governança de algumas centenas, se não milhares de APIs, APIs internas, APIs externas, enfim, um mundo extremamente complexo, um mundo extremamente ambíguo. A gente tem um material bastante interessante que a gente criou, de novo, com o auxílio de Randy, que era um dos caras do Forrester, que é sobre governança, tá? E a gente tem uma máxima aqui, que é como é que a gente faz governança em um mundo distribuído, né? No mundo VUCA, né? Volátil, ambíguo. Esse mundo de governança, como é que ele vai entrar nisso tudo, com essa adesão massiva em transformação digital em APIs, que inclusive a gente tem uma máxima nesse mesmo documento que diz que até um concorrente seu, porventura, ele se transforma num parceiro ou você cria algum outro modelo de negócio. Tá? Então, nesse mundo integrado que a gente tem hoje, é extremamente difícil dividir uma coisa da outra e as coisas se integram de uma forma cada vez mais rápida. E aqui a gente traz alguns dos itens, tá? Claro, isso aqui não está nada escrito em pedra, são alguns dos itens que a gente discutiu muito entre os nossos especialistas, incluindo o Randy, para criar um pequeno modelo de aceleração para uma governança no mundo ambíguo e distribuído. Tá? Então, vai muito na linha do que o Michael já falou para a gente, não tem nada de muito diferente. A gente define muito padrão e empodera muitos times. Então, pela linha de Composable Business, e garanto também que a Localiza também deve fazer bastante isso. Documentação ampla e colaborativa, sempre seguindo algum padrão aberto. Tá? Processos e padrões que se flexibilizam em alguns momentos. A gente não é nada escrito em pedra, as coisas evoluem muito rápido. Tá? É muito importante a gente ter opções de flexibilização com parcimônia, claro, nunca perdendo o padrão, nunca perdendo no que a empresa acredita, mas flexibilize em alguns momentos. Ter times multidisciplinares, né? Igual o Michael já trouxe o framework do próprio Google, o Dora, para as questões de DevOps e automação, é cada vez mais importante a gente ter times que abraçam mais coisas e conseguem entregar fim a fim, né? Conseguem automatizar e conseguem, de fato, gastar mais tempo para automatizar coisas, para deixar a coisa mais pronta. No fim do dia, tudo isso vai estar muito relacionado à colaboração, criação de chapters e guild, inclusive desse tipo de evento que a gente está fazendo agora, trazer cases, trazer pessoas parceiras, trazer pessoas que têm o mesmo engajamento, que têm a mesma vontade, que querem resolver problemas parecidos, se não os mesmos problemas que a gente. Separação entre domínios, tá? Assim, todos nós arquitetos, a gente tem muito essa linha de domain driven, separar domínio para a gente conseguir atingir Composable Enterprise, para a gente conseguir, de fato, ter nossos times multidisciplinares trabalhando em software ponta a ponta. Cada vez mais ter uma release contínua para deixar seamless, né, o seamless business. A gente nunca... o pessoal de business pede uma feature, essa feature vai para a produção logo depois, de forma automatizada. Essa feature já está testada, a gente tem um pipeline automatizado para fazer isso, e muita automação, é isso que a gente prega. E aqui uma imagem, claro, é muito mais complexo que isso, tá, pessoal? É só uma palhinha do que tem dentro do documento. O documento está um pouco mais complexo do que isso. A gente tem uma governança no modelo um pouco mais antigo. Tá? Não menospreze essa governança do jeito antigo, ela é só um jeito que a gente fazia as coisas há um tempo atrás e pode ser que funcione ainda em determinado modelo de negócio. A gente só puxa um pouquinho para uma governança que usa, por exemplo, o nosso API Management, né? A nossa ferramenta de API Gateway,
A gente traz padrão de segurança já embarcado, a gente traz padrão de arquitetura, a gente traz padrão de API já embarcado na ferramenta para que a coisa se centralize e se simplifique e se automatize no fim da ponta. Tá? É mais um modelo de simplificar as coisas, de centralizar, automatizando já algumas coisas. E a gente traz muito isso na nossa ferramenta de API Management, a gente traz, inclusive, com alguns exemplos, como é o da Localiza com o Michael. E, por último, só, claro, o link do documento na íntegra que eu falei para vocês, que é o nosso documento de como implementar a governança de fato em um ambiente distribuído. Tá? Ele é um apanhado de ideias dos nossos especialistas junto com o Randy. A gente fez esse documento para vocês, está aí, nesse QR Code vocês conseguem fazer o download. Eu vou deixar aí rapidinho só para todo mundo pegar o QR Code. Eu já vou voltar para o Marco, para a gente voltar no bate-papo. Aí, Michael. Bom, pessoal, por último e não menos importante, vocês acharam que não ia ter jabá? Vai ter jabá, sim. Eu quero deixar o convite para vocês aproveitarem para conhecer um pouquinho mais do Localiza Labs, né, que é o nosso laboratório de tecnologia. Tem o nosso portal no Medium, está aí o endereço, esse QR Code é do Medium. E temos vagas, temos muitas vagas. Quem estiver aí querendo fazer parte dessa transformação digital que a gente está fazendo, né, a transformação da mobilidade, né? A gente tem bastante vaga lá, não só de TI, mas de tudo, né? Então tá aí, portalcarreira.localiza.com. Muito obrigado, foi um prazer enorme poder estar aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E deixo espaço agora para as dúvidas. E a primeira pergunta, Michael, qual foi o impacto desse trabalho e das APIs para a Localiza? Então, a Localiza, né, como eu disse, né, é uma empresa de mais de 40 anos, a gente tinha muito ativo, muita coisa antiga, muita coisa para modernizar. Quando a gente adquiriu, né, a plataforma, né, Sensidia, lá em 2017, o nosso objetivo era principalmente para uma API que seria para o nosso produto, que é o carro conectado, né? Então, ainda existe esse produto, você aluga um carro, especialmente frotista, e você quer ter controle, por exemplo, de como seus motoristas eles estão utilizando o carro, né? Se eles estão dirigindo das formas que tragam segurança, economia, né? Quando a gente fala de ecologia, né? Se está acelerando muito, freando muito, etc. Ou mesmo quanto tempo meu carro fica num fornecedor, às vezes o fornecedor já acabou o serviço e não te falou. Ou mesmo um caso justo, por exemplo, você quer alugar um carro por assinatura, né? Lá no Localiza Meu, por exemplo, e o carro vai ficar com seu filho, você quer ter um controle, se ele bateu o carro, por exemplo, ou onde que ele está, velocidade, etc., sabe? Era um produto que ele estava habilitado lá em 2017 para receber mais de 80 milhões de requisições. Era muita coisa, sabe? Porque cada veículo da frota que tivesse com o produto, ele mandava telemetria a cada 10 segundos, se eu não me engano. Então, imagina qual que é a volumetria disso. E a gente precisava de uma plataforma, primeiro, para poder expor isso para fora, né? Era um produto que era híbrido, né? Era cloud e on-premises. E a gente precisava de métricas, etc. E aí começou mesmo essa questão da jornada, dos APIs e tal. Mas a gente tem, sem brincadeira, deve ter mais de 2.000 repositórios de produtos, né, internos, dentre legados e coisas novas. E esse tipo de trabalho, ele traz um impacto tão grande. É difícil falar como um todo a Localiza, porque hoje a gente trabalha com a metodologia ágil, né, o SAFe, né, o Scale Agile Framework, que basicamente a gente tem tribos, e dentro das tribos a gente tem squads. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Atualmente eu estou na tribo Seminovos e a gente está testando coisas e tal. E baseado na minha experiência, esse tipo de trabalho é muito importante justamente pelo momento que a gente está, né? Dessas 2.000 APIs, desses 2.000 repositórios, na verdade, né? Cada repositório pode ter mais de uma API. Tem muita coisa legada que a gente precisa jogar fora, tem muita coisa que a gente vai modernizar, tem coisa que está nascendo. Então, de fato, é importante, principalmente para o arquiteto, né, para as pessoas de engenharia, você ter uma visão geral, né, de qual que é o que você tem, né, para resolver, né, qual que é o tamanho do problema, né, do iceberg, né, senão você vai ver só a pontinha do iceberg, que é o que está chegando, né, quais as APIs novas, né. Então, isso é muito interessante, tanto para você saber medir onde que eu preciso, onde que está pegando fogo, né, onde que, de fato, eu sou um arquiteto, tem vários times, ou mesmo no time, né, são poucas pessoas, onde que eu preciso despender esforço
para poder florescer o meu ecossistema de APIs, né? Então, é um trabalho muito interessante, principalmente para você entender de fato, né, o que sua empresa quer, o que sua empresa precisa, e baseado naquilo você saber quais tipos de movimentos você precisa executar. Então, assim, quando a gente usa uma metodologia, é muito mais fácil, sabe, do que a gente ir na tentativa, erro, acerto. Pensando até naquela questão de Kaizen, né, de melhoria contínua, né? Você vai rodando o seu playbook, o que foi legal, o que não foi, quais são as lacunas, né, que eu tenho para preencher ainda. E a partir daí, melhoria contínua, sempre. Passo após passo, degrau após degrau. Nunca revolução, né, que é o Kaiká, né, lá quando a gente fala de Lean, né? É Kaizen mesmo, é melhoria contínua. E a metodologia, de fato, ela tira um pouco desse peso, ela facilita para você alcançar o sucesso. Muito bem, bacana. Vamos para a próxima pergunta, então? Põe na tela aí. Como o projeto foi visto dentro das diferentes áreas da Localiza? Joia. Então, a nossa estrutura hoje, né, como eu disse, são várias tribos, cada tribo tem um ou mais arquitetos, e a gente possui alguns ritos, né, que são comuns no mercado, aí, por exemplo, o chapter, né, o chapter arquitetural. Então, é basicamente para a gente trocar experiências, né? Então, se eu tenho uma iniciativa que eu estou experimentando na minha tribo, né, Seminovos, eu posso rodar, colher resultados e levar para o chapter para os outros arquitetos entenderem o que eu fiz, né, onde foi legal, onde não foi e tal, para que eles possam acelerar, né, já pegar a receita de bolo e tocar. Ou então, eu quero fazer uma coisa nova, eu levo antes para consultar, galera, estou pensando em fazer isso e tal, e a gente tem bastante flexibilidade para experimentar coisas, não é assim, top-down, tipo, galera, vamos rodar uma pipe de um jeito específico e todo mundo vai ter que fazer assim. Na verdade, não. Na verdade, cada um tem a sua flexibilidade, a sua autonomia para rodar o que está experimentando, mas esse tipo de iniciativa, ele é muito bem visto, porque está todo mundo na mesma situação, sabe? A empresa está crescendo muito, né? Recente a gente veio com a transformação digital, né? Com containerização, Kubernetes, cloud, toda essa parafernália que várias empresas estão aí escalando, né? Fazendo essa escalada. E então, assim, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Então, foi super bem visto. Que legal, que legal. Queria, desde já agradecer, enaltecer e agradecer essa parceria de Michael Torqueto, Localiza e Sensidia. Michael, muito obrigado. Obrigado por tudo. Torqueto, não tenho palavras para agradecer. Imagina, muito obrigado, Michael, de novo. Localiza, como sempre, aí, nosso parceiro. Já faz tempo e a gente vai continuar aí trazendo vocês para os eventos.